Nossa apresentação será sobre os tipos de modelos de comunicação. Os modelos a serem abordados serão o de base linear, de base cibernética, de comunicação em massa, o cultural, o psicológico, antropológico e o sistêmico. Entre os mais significativos modelos de base linear estão os de Lasswell, Shannon e Weaver, pois dissociam as funções do emissor e do receptor e apresentam a comunicação como sendo a transmissão de mensagens entre dois pontos num único sentido. Lasswell publicou um trabalho onde ele dividiu o fenômeno da comunicação em 5 partes fundamentais, que são quem, o emissor, diz o que, a mensagem, em que canal, que seria o meio, a quem, o receptor, com que é feito. O modelo de Shannon e Weaver é constituído por 6 elementos, que foram inicialmente gerados para apresentar aspectos técnicos das telecomunicações, mas posteriormente foram alargadas às ciências sociais e humanas. Esse modelo foi criticado por não ter em conta o papel do receptor das redes de comunicação, não reconhece feedback e nem a componente semântica da mensagem. Já os modelos cibernéticos são todos aqueles que integram a retroação ou feedback como elementos reguladores da circulação da informação, abrangendo todo o campo da teoria do controle e da comunicação, na máquina ou do animal. No modelo interpessoal de Schramm, qualquer emissor poderia atuar como receptor no mesmo ato comunicativo, devido ao mecanismo de retroação ou feedback. Cada emissor-receptor teria a capacidade de decodificar e interpretar as mensagens recebidas e as emitir, sendo que, embora o modelo não decodifique, acreditava que, quando proferimos a mensagem, na realidade vai proferir várias mensagens. Desse modo, nessa comunicação interpessoal, não conta só o que se diz, mas a forma que é dita, ou seja, a comunicação não verbal, como por exemplo a postura, a entonação, as expressões faciais e até mesmo o vestuário. De acordo com Cloutier, o ponto de partida de um processo de comunicação é sempre o ponto de chegada, passando de uma base linear para uma base concêntrica. Ele associa esse tipo de comunicação a 3 elementos gráficos: o emerec, que personifica o caráter de emissor e receptor de cada pessoa, a linguagem e mensagem, que são 2 noções indissociáveis, pois é a linguagem que permite encarnar a mensagem, e o médium, que é o intermediário que permite transpor as mensagens no espaço e no tempo. Os modelos de comunicação de massa têm 2 principais pesquisadores. O primeiro é o Schramm. Para ele, o emissor é um organismo e as mensagens enviadas são codificadas e descodificadas pelo próprio organismo para melhor adaptá-la ao seu público. As modificações são realizadas através do feedback induzido, solicitado aos seus receptores, e as mensagens enviadas são múltiplas, porém idênticas, já que buscam uma grande abrangência de público que devem interpretar da mesma maneira para ter o feedback. Já o Maletsky coloca em questão a extensão do processo de comunicação de massas com base nas implicações sociopsicológicas. No seu esquema, ele apresenta alguns elementos abordados nos modelos anteriores: o comunicador, a mensagem, o meio e o receptor. Só que ele adiciona mais 2 elementos que estão entre o meio e o receptor, que seriam: o meio causa pressão no receptor, já que o receptor é completamente influenciado pelas características, princípios e conteúdo do meio. E a outra questão é a imagem que o receptor tem do meio no qual está recebendo a informação, que vai influenciar na sua escolha e preferência sobre qual meio seria o melhor de se receber a informação. O modelo de comunicação cultural tem como preocupação fundamental a forma como a comunicação de massa afeta a sociedade, do ponto de vista cultural e social. Nos modelos culturais, as teorias de Morin baseiam-se na premissa de que a cultura de massas é o produto de um processo dialético entre a criação, a produção e o consumo. O sucesso junto do grande público depende do grau de eficácia da resposta às aspirações e necessidades individuais. Portanto, segundo Abraham Moss,
A comunicação é realizada através de ciclos principais, cada um com diferentes durações. O primeiro ciclo ocorre a curto prazo, enquanto o segundo ocorre a longo prazo. Já o modelo sistêmico da comunicação inclui a descrição dos elementos e dos processos da comunicação, buscando compreender sua funcionalidade em determinado contexto. Essa comunicação também exige a presença de um emissor, destinador, um receptor, destinatário, o canal e a mensagem. Também há outros processos importantes e necessários para que ela se estabeleça, e eles são a composição, interpretação e a resposta. O destinatário pode ter comportamento passivo, ativo ou proativo. No comportamento passivo, o destinatário recebe a mensagem, mas não reage a ela. No ativo, ele recebe a mensagem e reage a ela. Já no comportamento proativo, ele estimula o destinador a oferecer-lhe uma mensagem, uma tosse, um franzir de senho, uma risada, todos podem ser provocados por uma emissão de mensagem. A psicologia é uma ciência que busca entender de maneira geral os aspectos envolvidos no comportamento humano, assim como o desenvolvimento emocional e cognitivo, de modo a perceber como se dá o funcionamento da mente humana. A comunicação é um processo e troca de informações. Estamos a todo momento nos comunicando com as pessoas, seja no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, na balada, pelo celular, enfim, não importa o meio, mas a maneira que nos comunicamos. Ao falar de comunicação e psicologia, um dos itens mais importantes que devem ser considerados é a questão da percepção. A maneira como percebemos o outro, a maneira como ele se comunica e a forma como nos envia a mensagem irá influenciar muito no processo comunicacional. Nos modelos psicológicos de comunicação, considera fonte e receptor como destinador e destinatário como pessoas. É no íntimo das pessoas que ocorrem os processos de composição e interpretação da mensagem. O receptor seria estimulado pela mensagem a processar uma interpretação. Na comunicação antropológica, os indivíduos não são apenas emissor e receptor de mensagens, e sim um fazer saber do destinador e emissor e um adquirir saber do destinatário receptor. Os indivíduos têm crenças, valores, conhecimento e emoções. Portanto, esse tipo de comunicação, de troca de valores e conhecimentos devem ser compreendidos. Caso contrário, a mensagem não será entregue corretamente. A estrutura é universal, porém, os significados que cada cultura atribui é diferente. Exemplificando, a família é uma estrutura universal, mas o significado para cada cultura é diferente e muitas vezes se assemelha. Esse é o nosso grupo de estudo e para dúvidas e mais informações nós fizemos um Instagram que é de fácil acesso. Obrigada!